Boa noite então a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Luiz Pereira e é sempre um prazer, um privilégio poder aqui trazer algumas reflexões sobre os ensinamentos de Jesus. E falo isso com verdade porque realmente é com alegria no coração que eu venho aqui. Hoje a gente vai falar sobre lar, sobre família. Então eu espero que as reflexões que eu traga realmente façam diferença para vocês nesse sentido. Vamos fazer então uma breve elevação, só para a gente se unir em espírito, para facilitar as conscientizações que eu quero trazer. Então, fechando os nossos olhos para facilitar nossa concentração, vamos pensando somente em coisas boas, em pessoas que amamos, em momentos felizes, de alegria. Vamos fazendo isso de maneira intensa, como se o momento de alegria, de felicidade estivesse ocorrendo agora, neste momento, como se a pessoa amada estivesse aqui ao nosso lado. E assim, unidos em espírito porque estamos vibrando os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. Vamos agradecendo aos nossos espíritos amigos, aos nossos mentores, pelo apoio que nos dá na caminhada que fazemos evolutiva neste plano. Vamos agradecendo também aos espíritos que, mesmo estando desencarnados, se unem em grupos, em fraternidades, para ajudar a outros espíritos que precisem de algum tipo de ajuda. Em homenagem a esses espíritos, a esses grupos de espíritos, nós oramos. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Venerados mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E agora, vamos nos sintonizando com as esferas crísticas para poder agradecer a espíritos como o de Maria, mãe de Jesus, como o do próprio Jesus. A Maria vamos agradecendo pelas bênçãos que de maneira contínua envia para toda a humanidade. Bênçãos de amor, bênçãos de paz. Que possamos nós estarmos sempre receptíveis a essas bênçãos e que possamos mais, que possamos distribuir essas bênçãos a todos aqueles que estiverem à nossa volta. A Jesus, vamos agradecendo pelos seus ensinamentos, pelos exemplos que nos deixou quando aqui esteve encarnado. Que possamos nós, como verdadeiros discípulos, como cristãos, viver no nosso dia a dia os seus ensinamentos, para que assim, com o nosso exemplo, possamos motivar, incentivar a que outros espíritos também vivam de maneira cristã. E agora vamos nos sintonizando ao nosso Pai Criador, Ele que se manifesta em todo tempo e em todo lugar, e que, portanto, está aqui manifesto em tudo que nos cerca, incluindo a nós mesmos. Vamos agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, e vamos materializando este nosso agradecimento, oferecendo ao nosso Pai a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Bem, eu vou hoje então refletir um pouco sobre lar, sobre família. Esse assunto está bem detalhado, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da codificação,
E no seu capítulo 4, itens 18 a 23, ele fala exatamente sobre esse tema do lar e família. Para ilustrar, servir de base para aquilo que eu quero comentar, eu sempre gosto de usar o próprio Evangelho que Jesus nos deixou como referência. Então eu vou ler 2 trechinhos aqui, na verdade eu vou ler um trecho do Evangelho e um texto do Êxodo para servir de referência. Então, o primeiro texto é de Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Mateus é o primeiro evangelho que está lá no Novo Testamento. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Então, alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou então àquele que tinha falado: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu, este é meu irmão, este é minha irmã, este é minha mãe. Agora eu quero ler um trechinho de Êxodo. Êxodo é o segundo livro do Antigo Testamento, faz parte do Pentateuco Mosaico. Então, Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso. Então, na primeira leitura que eu fiz, Mateus nos traz então o ensinamento de Jesus, que, interpelado quem era o seu pai, quem era a sua mãe, quem eram seus irmãos, Jesus diz que todos aqueles que se alinham em pensamento e em sentimento com os ensinamentos de Jesus são nossos irmãos. E, de fato, se nós crermos que existe um único Deus e que todos nós somos manifestação desse único Deus, então nós temos um único Pai. Se nós temos um único Pai, todos nós somos irmãos por parte desse Pai. Quer queiramos, quer não, nós tivemos a mesma origem, então somos irmãos, independente de laços sanguíneos na matéria. E na outra leitura, no Êxodo, é nos colocado que nós devemos honrar o nosso pai e nossa mãe. O que tem a ver isso com o tema da nossa preleção de hoje? É porque assim, existe o conceito de lar. O que é o lar? O lar é o nosso local de repouso. É onde nós, cada um de nós, repomos as nossas energias. É onde nós devemos tratar como um templo sagrado, um porto seguro, aonde nós vamos nos repousar o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual. É onde nós vamos encontrar com os nossos familiares, com as pessoas que temos laço sanguíneo na matéria. É onde nós vamos encontrar então nossos irmãos de espírito, nossos familiares de espírito. Então ele tem outro conceito importante, que é o conceito de família corpórea e de família espiritual. O fato é que nós, cada um de nós, somos espíritos. Ou seja, nós estamos no momento atual habitando um corpo físico, mas nós não somos esse corpo físico. Eu estou no momento presente usando o corpo de um homem ou de uma mulher, mas o espírito não tem sexo, o espírito não tem corpo. O que é o espírito? O espírito é uma consciência em evolução, que à medida que o tempo passa, que as experiências vão lhe dando uma visão melhor do todo. Então nós somos, de fato, uma consciência em evolução e habitamos, de tempos em tempos, a matéria para que possamos validar, experimentar, praticar,
consciências que nós adquirimos em nossas existências. O fato é que nós, como consciências, como espíritos, somos imortais. Nós tivemos uma origem, por isso não somos eternos. Nós tivemos uma origem, que é a emanação do Pai, do Criador, mas a princípio não teremos fim. Somos imortais. E na imortalidade do espírito, nós crescemos, evoluímos. Qual é o objetivo final? O estado de consciência onde nós percebamos o Pai, o Criador, o Divino, o tempo todo. Nesse estado de consciência, com certeza nós não vamos precisar mais ter experiências na matéria. Porque a consciência, ela não precisa da matéria para evoluir quando ela está em estágios adiantados de evolução. Ela só vivencia a matéria quando ela precisa verificar aprendizados. Por isso que a gente fala que este mundo existencial é um mundo de provas e expiações. É onde eu vou comprovar aprendizados, consciências, e é onde eu vou devolver para o universo a energia que eu tirei de maneira errada. Eu vou expiar. Então eu evoluo o tempo todo. A minha verdadeira vida espiritual não é na matéria, é nos outros planos existenciais. Existem outros locais de existência sem ser a matéria, né? Que os esotéricos, que os teosóficos, que na nossa própria doutrina, quando a gente estuda, existem lá o plano astral, o plano mental concreto, intuitivo, búdico, nirvânico. Existem outros planos de existência, onde nós, de acordo com a nossa consciência, com a nossa experiência, com o nosso conhecimento, nós nos manifestamos. E a gente vem para a matéria para provar que nós temos uma consciência que nós queremos ter. Porque aqui nós nos despojamos do nosso eu maior e ficamos só com o eu menor. Nós deixamos as nossas vivências, nosso conhecimento, nossas experiências para provar que realmente dominamos um determinado assunto. Por exemplo, eu percebo, desencarnado, que eu, numa existência, fui muito orgulhoso. Entre várias coisas que eu, fazendo esse relembrar, esse reviver, essa avaliação, eu percebi, uma delas é que eu fui muito orgulhoso. Então eu quero, quando eu tiver oportunidade na matéria, de passar por experiências que comprovem que eu tenho essa consciência, que eu não devo ser tão orgulhoso. Eu devo orgulhar das coisas que tenho, das coisas que conquistei, das coisas que eu sou, mas isso não pode me fazer me sentir melhor do que ninguém. Eu tenho que ter amor próprio de maneira equilibrada. Se eu me amar demais, eu sou orgulhoso demais. Então, eu tenho essa consciência. Então, eu vou me planejar para quando eu tiver a matéria, nesse campo de provas, eu posso experimentar se realmente tenho essa consciência. Eu me colocar em situações que vão me permitir exercitar o orgulho para ver se eu realmente tenho esse controle. Dei um exemplo de orgulho, mas vários, porque eu tenho que educar o meu eu menor. Então, quando eu vou fazer essa prova, isso aqui então é um laboratório, é uma escola onde a gente prova o que é um piscar na eternidade da consciência do espírito, a vida na matéria, é um piscar. Então, quando eu estou aqui, eu estou fazendo uma prova, provando as minhas consciências. Quando eu vou fazer isso, então, eu sou atraído para determinadas regiões do planeta, com determinadas culturas, determinadas famílias, que me permitem ter esses experimentos, essas vivências, essas provas que eu preciso passar. Então, quando a gente fala que eu escolho onde eu quero nascer, a família que eu quero nascer, é porque eu estou, na verdade, sendo atraído para aquela situação. E olha só, gente, eu participei de um concurso, porque vários espíritos queriam ter experiência
né, naquele momento, naquele espaço, com aquela família. Aí tem as corridas dos espermatozoides e eu venci. Olha a minha responsabilidade. O privilégio de estar na matéria provando as minhas consciências. Porque um monte de gente que queria ter experiências que eu estou tendo, não puderam ter. Vão ter que esperar uma outra oportunidade, uma outra família para poder participar de novo do concurso e conseguir o privilégio de se refinar. Então, nós evoluímos em grupos de espíritos, que são, quando estão desencarnados, se por afinidade, por nível evolucional, por consciências, se agrupam. Nós então evoluímos em tribos, em grupos, de milhões de espíritos. E nós, periodicamente, encarnamos para validar consciências. Então, junto conosco nesse encarne, quase sempre vai ter membros de nossa tribo. Vai ter outras tribos também, outros grupos de espíritos que evoluem, que não fazem para a nossa tribo, que tem outros níveis evolucionais, maior ou menor que o nosso. Mas vão ter gente também da nossa tribo. Então, na nossa família corpórea, que é aquele lar que nós brigamos para estar, aquele lar que foi formado pelo nosso pai e nossa mãe, que forneceram material biológico para que a gente pudesse plasmar um corpo físico, para a gente poder habitar esse corpo físico e poder se manifestar na matéria. Porque é isso, de acordo com o livro dos Espíritos, os nossos pais, eles só fornecem o material para a gente construir a nossa máquina biológica, plasmar a nossa máquina biológica. O resto é por nossa conta. Então, nesse retroceder, nós deixamos o nosso eu maior para lá, todas as nossas lembranças, nossas vivências, nossas experiências, e encarnamos com o nosso eu menor para ver se a gente consegue validar aquelas coisas que nós achamos que aprendemos. Então, nós temos a família corpórea e a família espiritual. A família corpórea, né, é um momento na nossa imortalidade da alma. Mas nós temos a nossa família espiritual. E nós evoluímos o tempo todo. Encarnados ou desencarnados. Então, o nosso lar é um campo de provas. Onde a gente se refina em espírito. Onde a gente se trabalha, tem a oportunidade de se trabalhar para se melhorar. E o que é se melhorar? O que é procurar mais ser em espírito? Porque eu tenho que procurar mais ser e não mais ter. Porque o que eu tenho hoje, eu posso não ter amanhã, mas o que eu sou eu nunca deixo de ser. Então é o ser que eu tenho que buscar. Buscar o mais ser é buscar a santificação, como a gente fala no Ocidente. Buscar a purificação do espírito, buscar a iluminação dos orientais. E o que é essa iluminação? É fazer com que o divino que está em nós, que cada um de nós é a manifestação do Pai, não é isso que a gente ouve? Então nós temos a chama divina dentro de nós. Que ela não consegue se manifestar o tempo todo por causa dos nossos egos, das nossas manifestações egóicas, do nosso eu menor. E aí, quando a gente passa pelas provas, é como a gente arrancasse essas manifestações do ego para fazer com que o divino se manifeste o tempo todo. Ou seja, ele ilumine a nossa volta. Iluminar não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ninguém faz a gente ser melhor. É a gente, com o nosso trabalho, é que se ilumina. E a gente se ilumina não é para a nossa glória, para o nosso orgulho, para nosso... Não, é para a gente ser um instrumento adequado do divino, porque o divino possa se manifestar através de nós para o universo. Ou seja, nós sejamos co-criadores. Jesus disse, vós sois deuses. Está lá em João. Vós podeis fazer tudo o que faço, muito mais. Porque nós temos o divino em nós. Nós temos o poder em nós. O poder de autocura, o poder da cura, o poder da manifestação do Criador. Nós somos criadores. Tudo que existe nessa sala é manifestação humana, é criação humana. Nada disso aqui é natural. Roupa, cadeiras, relógios, celulares. Nós
consciências em evolução, espíritos em evolução, usando o material desse plano material, nós plasmamos esse material, nasceu na mente humana e a gente materializou. Isso também acontece nos outros planos existenciais, com as matérias desses planos. Então nós somos co-criadores. E a família é um local onde a gente pode expandir. É da família para fora. E aí, a melhor técnica da gente fazer isso, por isso que Jesus nos trouxe a lei maior, é amando. O que diz a lei maior? Amai a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus falou, então, amar ao próximo como a nós mesmos. Eu preciso me amar de forma equilibrada, a pessoa tem que mergulhar e ter vaidade de maneira equilibrada, senão eu vou estar desequilibrado. Então eu preciso me amar para poder amar o próximo. Eu só dou o que tenho. Então se eu não me amar de maneira equilibrada, eu não vou conseguir amar o meu próximo de maneira equilibrada. Mas eu preciso amar o próximo. Por quê? Porque se tudo é manifestação do Criador, eu estarei sendo hipócrita se eu digo que amo a Deus, mas não consigo amar o meu próximo. Porque o meu próximo é a manifestação do Pai, do Criador. O divino está manifesto na natureza que me cerca, nos animais, nos vegetais, nas estrelas, no meu próximo. Então eu tenho que amar o meu próximo. O problema da nossa dificuldade de fazer isso é que a gente confunde o gostar com o amar. Jesus não disse que nós gostássemos do nosso próximo, Ele pediu que nós amássemos o nosso próximo. Eu já falei isso em outras vezes aqui. O gostar exige reciprocidade. Eu só gosto de quem gosta de mim. É um amor menor dos gregos. O amor maior, que é o que Jesus nos trouxe, ele nos fala que nós devemos amar de maneira incondicional. Aquele amor de mãe, que ama o filho, independente do que pensa, sente, fala ou faz. Simplesmente ela ama o filho. É esse amor. Então, aquele delinquente social que rouba, mata, precisa amar? Precisamos amar. Não preciso gostar do que ele pensa, sente, fala ou faz. Eu preciso amar. Se eu tiver que recolher ele da sociedade para proteger a sociedade dele e ele dos próprios atos, eu tenho que fazer isso. Mas tenho que fazer isso com todo o amor do mundo, porque senão eu estarei sendo desumano. Eu não gosto do que ele pensa, do que ele faz, mas isso não me impede de amar. Ele é meu irmão, porque é filho do mesmo pai. É uma consciência em evolução como eu sou. Está numa encarnação ruim. Então eu preciso me proteger a sociedade, mas eu tenho que fazer isso com amor. Eu preciso amar, que é o que Jesus pediu. Eu não preciso gostar do meu chefe, eu preciso amá-lo. Poxa, ele destrata os funcionários, ele é arrogante. Tudo bem, você não gosta dele, mas você precisa amá-lo. Mas é seu irmão. Se eu preciso amar o meu próximo, quem dirá o próximo mais próximo, que são aqueles que compõem o meu lar? E é isso que a gente deve pensar. Por isso que o nosso lar, nossa casa, é o nosso laboratório. Porque tem os entes queridos, que nós amamos de fato. Então, se nós exercitarmos o amor com esse pessoal que está mais próximo de nós, fica mais fácil a gente expandir esse amor para o pessoal da escola, o pessoal do trabalho, o pessoal das nossas relações. E como praticar o amor dentro de casa? Porque é fato isso. Muitas vezes nós somos mais tolerantes com o colega do trabalho do que com o nosso irmão de casa, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso companheiro. Nós não temos paciência. Às vezes com o nosso próximo mais próximos e temos com alguém do trabalho. A gente é todo educado, né? Todo finesse. Mas em casa a gente não tem paciência, não tem tolerância. É arrogante. Então nós devemos começar a nossa casa primeiro, que as pessoas que nós amamos de fato, queremos bem, e começar a expandir isso. Faz tudo ao mesmo tempo, né? Ama tudo. Mas temos que ter essa consciência que é mais fácil começar em casa. Então, para a gente resumir,
né? Eu preciso ter um lar robusto, porque é o meu laboratório de evolução espiritual, é o ponto onde eu devo iniciar o meu refinamento espiritual e expandir isso. Então, 3 dicas. Primeiro, ser agente da paz. Eu nunca devo ser motivo de discussão, de brigas. Isso é tão simples, teoricamente. É só você ser tolerante e paciente. Ser tolerante, aceitar o jeito do outro ser, de pensar, de ver o mundo. Isso é ser tolerante. Ser paciente é aceitar o tempo do outro. Do outro fazer as coisas, de ver o mundo. E o pior é que nós muitas vezes somos impacientes e intolerantes, né? Queremos as coisas do nosso jeito ou no nosso tempo. Então, primeira coisa, ser agente da paz. Segundo, materializar o amor. Nós não amamos nossos próximos mais próximos, mas vamos declarar isso de forma prática, não só falando. Né? Vamos fazer isso, vamos lavar uma louça sem ninguém pedir, vamos passar uma roupa sem... Estou passando minha camisa, vi outra, vou passar também, guardar, dobrar, não vem falar nada. Vamos demonstrar o nosso amor. Né? Vamos ser agentes da paz, vamos materializar o amor. E por último, vamos viver de maneira positiva, irradiando alegria, otimismo, paz. Basta pensar e sentir coisas boas, porque aí o nosso entorno fica agradável. Ninguém gosta de viver do lado de alguém que fica reclamando, de alguém que é pessimista, de alguém que é triste. Alguém daqui gosta de ter uma pessoa do lado no trabalho, em casa, que fica assim? Por que a gente vai dar início a isso? Então vamos nos policiar para a gente estar sempre bem. É um treino, é difícil, mas temos que ter essa consciência. Então, para resumir, para termos um lar robusto e a nossa parentela corpórea que compõe, né, nos ajudar a ser mais ser, a nos melhorar. Né? Vamos ser agentes da paz, sendo mais tolerantes e pacientes. Vamos materializar o nosso amor de maneira prática. Vamos ter uma atitude positiva com relação à vida. Ok? Vamos fazer então a nossa vibração final para agradecer esse momento. E assim então, mais uma vez, unidos em espírito que estamos, vamos oferecendo a toda a espiritualidade aqui presente, ao nosso Pai Criador, as nossas preces de agradecimento, solicitando que sejamos abençoados com a consciência que devemos lembrar de sermos agentes da paz, de praticarmos amor e de ter uma atitude positiva com relação à vida. E vamos começar essas 3 práticas a partir de nossas casas, de nossos lares, de nossos amores. E assim, cônscios da importância dessa prática, vamos agradecendo mais uma vez ao Divino por tudo que temos, por tudo que somos, oferecendo a Ele a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Uma grande semana para todos, com muita paz, muito amor, muita saúde. Que assim seja.